Olá, hoje vamos mergulhar numa história que realmente nos faz pensar. Uma história que desafia nossa lógica e questiona o verdadeiro valor da fé. E olha, segundo a fonte, isso não é uma parábola não, é um acontecimento real. Pois é, o que a gente vai ver aqui é apresentado como um testemunho, sabe? Uma coisa verídica. É a memória de um filho contando um evento que simplesmente transformou a vida do pai dele para sempre. Bom, vamos lá. A nossa história começa num lugar bem simples, um açougue, numa cidadezinha de Luxemburgo. Lá, a gente encontra dois homens batendo papo, um capitão dos guardas florestais e o açougueiro. Uma conversa normal, de um dia normal, que estava prestes a mudar completamente. E essa mudança toda acontece com a chegada de uma senhora, já de idade e bem simples. A interação entre ela, o açougueiro e o capitão vai ser o ponto central, o coração de tudo o que acontece a seguir. O pedido dela era básico. Ela precisava de comida. O problema, ou melhor, o interessante, era o jeito que ela queria pagar. Era algo, digamos, incomum. Ela ofereceu uma coisa que não dá para pegar, não dá para ver. E é justamente isso que desperta a curiosidade e até um certo deboche dos dois homens. É isso mesmo. Sem um tostão no bolso, ela faz uma proposta incrível: pagar com uma oração. Mais especificamente, uma missa rezada na intenção do açougueiro. É como se fosse uma moeda espiritual num mundo tão material, né? O açougueiro e o capitão, que não eram lá muito chegados em religião, acharam graça e decidiram levar a proposta na brincadeira. Eles transformaram aquilo num desafio bem literal. Tá bom, a sua missa vai valer o quanto ela pesar na balança. E ela levou a sério. A mulher foi à missa e, fiel à sua palavra, voltou ao açougue. Agora, o palco estava montado. Chegou o momento de fazer um teste bem diferente. Pesar o valor de uma oração. Imagina a cena. De um lado da balança, um pedacinho de papel onde ela escreveu "Eu assisti à missa por você". Do outro lado vinha o desafio. O que nesse nosso mundo físico poderia equilibrar um ato de fé? E o teste começa. Primeiro, o açougueiro coloca um osso. Nada, o papel pesa mais. Ele tira o osso, põe um pedaço de carne. O papel continua mais pesado. Ele pega um pedaço ainda maior. E nada. Aquela diversão do começo foi virando espanto, sabe? E o espanto virou pura incredulidade. O açougueiro já estava ficando irritado, achando que a balança tinha quebrado. Ele foi lá, checou, testou e não, ela estava funcionando perfeitamente. O impossível estava acontecendo bem ali, na frente deles. Aquilo que começou como uma piada, uma provocação, acabou se tornando uma revelação. Uma revelação que abalou completamente a forma como aqueles dois homens viam o mundo. A vida deles ali pra frente nunca mais seria a mesma. E aí a gente vê duas reações diferentes. O açougueiro, super impactado, se converte ali, na hora, e promete ajudar a mulher todo dia. Já o capitão, ele começa uma jornada mais profunda. Uma vida inteira de devoção diária que começou naquele momento. Mas o efeito desse acontecimento não ficou só ali no açougue, não. A transformação do capitão, em especial, acabou criando um legado, uma herança que continuou por gerações. E é aqui que a história fica ainda mais pessoal. Vejam só. Pensem bem, até agora a gente ouviu essa história como se estivesse de fora. Mas quem é a voz por trás disso tudo? Quem está compartilhando esse testemunho tão íntimo? E aí vem a grande revelação. É de arrepiar. O narrador é ninguém menos que o padre Stanislaus, o filho daquele capitão. A própria vocação dele, a vida que ele escolheu, é um fruto direto daquele dia no açougue. A fé do capitão, que antes nem existia, virou a base da família dele. O exemplo que ele deu em casa foi tão forte, mas tão forte, que inspirou dois dos seus filhos a se tornarem padres. E o legado final do capitão foi um conselho, quase uma ordem, que ele deixou para os filhos e que nasceu daquela experiência única. Nunca, jamais, subestimem o poder e o valor da Santa Missa. Para mais conteúdos assim, se inscreva nesse canal. Se gostou, comente, curta e compartilhe com sua família e amigos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.